nossas teses, então, das 5 teses de defesa, nós temos 5. A primeira é falta de justa causa. Então, só recapitulando, a falta de justa causa diz respeito ao mérito. E quando nós vamos falar do mérito, nós temos que ver, primeiramente, se tem crime. E para ver se tem crime, nós temos que ver se o fato é típico ou atípico. Perfeito? Maravilha. Então, vimos a tipicidade. Só que às vezes no caso concreto, a gente olha e a conduta da gente realmente se enquadra no tipo penal. Está lá, uma pessoa matou a outra mesmo. Matou. Confessou. Olha, eu matei. Ah, mas se queria matar. Então a solução não está na tipicidade. Mas lembre-se, um crime não é só um fato típico. Para ser crime, ele também tem que ser ilícito ou antijurídico. E então, nós vamos analisar o segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Ilicitude ou antijuridicidade, mais antigamente se usava muito a expressão antijuridicidade. Com a reforma que nós tivemos no ano de 84, passou a se utilizar mais o termo ilicitude, mas dá na mesma. Fato típico e antijurídico, típico e ilícito, dá na mesma. Né? O que é um fato ilícito? É um fato ruim, pernicioso, antissocial, antinatural. É algo que prejudica, é algo que a sociedade reprova, rechaça. Isso é um ato ilícito, ruim, pernicioso. Imaginem os senhores que vocês têm o seu carro, você cuida do seu carro direitinho, paga os impostos, faz a manutenção, tem atenção no trânsito, aí você sai e de repente um desmiolado que não está prestando atenção em nada vai lá e bate no seu carro. Isso vai te dar uma dor de cabeça. Por mais que você possa ter seguro, etc., vamos dizer, o dia acabou, né? Que dia ruim, por que isso, né? Essa atitude é uma atitude ilícita, é uma atitude ruim, antissocial, antinatural. As pessoas têm que ter atenção no trânsito, né? Tem que respeitar as outras pessoas, tem que respeitar o patrimônio alheio, não é isso? Então essa é uma atitude ilícita. Agora eu pergunto, é uma atitude criminosa? Aí é outra história, porque para ser crime antes tem que ser típico. E o legislador previu um crime no artigo 63 chamado crime de dano, mas o crime de dano só é punido a título de dolo, não é punido a título de culpa. Por quê? Porque para termos tipos culposos temos que ter uma previsão legal, e o 163 não tem essa previsão legal. Então, quando esse fenômeno ocorre, que nós temos um ilícito, algo ruim, pernicioso, antissocial, antinatural, e ele não é típico, nós temos aí o chamado ilícito civil. É um ilícito civil que vai ser resolvido na esfera civil. Agora, quando nós, como diria minha avó, quando nós juntamos a fome com a vontade de comer, ou seja, quando a gente une o ilícito com o típico, aí surgiu o crime, não é? Então, vejam só, o legislador, como eu mencionei antes, ele seleciona na sociedade aqueles fatos ruins, ilícitos, não é? Num primeiro momento, pessoal, guardem isso, num primeiro momento, todo fato típico é ilícito. Num primeiro momento, todo fato típico é ilícito. Por quê? Porque o Código Penal só tem desgraça. Você olha lá, é matar alguém, é pegar o patrimônio do outro, é fazer isso, fazer aquilo. Porque o legislador, ele não seleciona condutas boas. Ele não vai colocar lá no tipo penal, fazer carinho no filho, dar esmola aos pobres, pena de tanto a tanto. Não tem isso. Não tem conduta ruim. Então, quando o legislador ele colocou lá, matar alguém,
É uma conduta ruim? Sim. É antinatural? Sim. É antissocial? Sim. Reprovável? Claro. Então ele colocou no tipo penal. Por isso, pessoal, olha só. Num primeiro momento, quem mata uma pessoa pratica um crime. Num primeiro momento, quem mata uma pessoa pratica um crime. Porque está praticando um fato típico e ilícito. Mas aí é que está a questão. Há situações que transformam aquilo que era num primeiro momento ilícito, ruim, antissocial, antinatural, em algo lícito, correto, aceitável. Surgem então as chamadas excludentes de ilicitude. A excludente de ilicitude transforma aquilo que num primeiro momento era ilícito em algo lícito. Matar alguém é ilícito. Matar alguém em legítima defesa é lícito, correto, aceitável. Dá para entender? Então, voltando à nossa tese. Quando a gente tem uma falta de justa causa, nós vamos analisar a tipicidade. Mas se é típico mesmo, é típico, é verdade, é típico. Então nós vamos ver se ele é ilícito, porque às vezes é típico, mas não é ilícito. E aí então nós temos a tese excludente de ilicitude. Quem mata em legítima defesa não pratica crime, pratica um fato de saúde típico, mas não é ilícito. Mais à tarde, os nossos amigos vão falar mais sobre esse tema, né? E muitos outros com vocês. Agora, vejam só, aí tem que analisar todas as excludentes de ilicitude e tal, né? Mas chega uma hora que o agente praticou um fato típico e também é ilícito. Aí tem crime. Tudo bem? Tem crime. Só que na tese de defesa, de repente, a gente ainda tem que analisar um outro ponto do mérito. E qual é esse outro ponto? A autoria. Porque nós temos um crime, mas pode ser que nós não tenhamos a autoria deste crime. E aí, nas teses de defesa, nós derivamos para, por exemplo, falta de provas. Não discuto o crime. Ah, sim, alguém matou alguém mesmo. O sujeito levou um monte de tiro, alguém queria matar. Mas não foi o meu cliente. Porque não tem prova. Ok? Aí você entra na autoria, que faz parte desse mérito. Uma tese muito utilizada. Você vai ver se tem autoria. Aqui eu lembro do nosso queridíssimo, saudoso, foi meu professor, meu colega de trabalho. Compartilhamos algumas aulas, que é o professor Luiz Flávio Gomes. Saudosíssimo. O professor Luiz Flávio Gomes, quando eu fiz uma pós-graduação com ele, lá em 1995, quando eu tinha acabado de me formar, ele era juiz. E na época ainda não tinha a Lei 9.099, porque a Lei 9.099 é no segundo semestre de 95. Eu fiz um curso com ele no primeiro semestre. Ele era juiz. Então, as varas criminais, elas eram cercadas de contravenções, tinha muita contravenção. E na época, tinha muita contravenção de porte ilegal de arma, que era contravenção, dirigir sem habilitação, que era contravenção, esses dois viraram crimes, e jogo de bicho. Era o que rolava. Aí o Luiz Flávio dizia para nós: eu tenho uma dificuldade enorme de condenar alguém por jogo de bicho. Ah, é, professor? Mas por quê? Porque eu gosto de jogar no bicho. Então dizia ele que
que quando tinha um processo, ele é juiz, quando tinha um processo de jogo de bicho, ele, não é que ele julgava injustamente, né? Quando tinha, mas ele era bastante severo com as provas. E ele dizia, às vezes não tem prova nenhuma e o réu vai lá e confessa. Tem que ficar quieto. Fica quieto. Ele estimulava o sujeito a ficar quieto. Fica quieto. Porque aí não tem prova nenhuma, absorve. Falta de provas. Perfeito? Então ele tinha essa característica, né? Porque a autoria é uma das teses de defesa. E dentro da autoria, e aí tem um artigo muitíssimo importante que dá, certamente a Após vai abordar bastante, que é o artigo 29 do Código Penal, um artigo muito importante. Se vocês olharem o artigo 29, por exemplo, ele tem a menor participação. Às vezes a tese entra na menor participação. O sujeito participou, mas participou um pouco, então merece uma diminuição de pena, inclusive. Ou tem lá no próprio artigo 29 uma regra dizendo que se o sujeito quer participar de um crime menor, ele responde por um crime menor. E isso é muito importante em termos de tese de defesa, né? É outra história. Então aí você entra na questão da autoria. Legal? Só que, vamos avançando. Às vezes você pega um caso, ele é típico, ele é ilícito e tem autoria. Ele confessa, fui eu mesmo, eu que matei. E aí? Aí a casa caiu? Ainda não. Porque com o último elemento ali da caracterização de crime,